Olá pessoal, bem-vindos ao 10º e último vídeo de uma série de vídeos destinados a ensinar a resolver equações diferenciais do segundo grau. Nos primeiros 8 vídeos da série falámos também de amortecedores, porque estas equações modelam de uma forma perfeita os sistemas de amortecimento, mas no penúltimo vídeo e neste vídeo estamos a falar de uma coisa completamente diferente, circuitos elétricos RLC, porque se vocês viram o vídeo anterior, o vídeo número 9, então vocês aprenderam que estes circuitos também são modelados por equações diferenciais do segundo grau, existindo até alguma analogia entre o amortecimento mecânico e este amortecimento eletrónico. Ok, vamos resolver um problema muito simples, com 12 linhas, mesmo facilzinho, para vocês ficarem motivados, está bem? O enunciado é assim: pretende-se projetar um circuito RLC em série para mitigar os picos de corrente transitórios na linha de uma fonte de alimentação de 12 volts. Portanto, o que acontece é que temos uma fonte de alimentação que alimenta qualquer coisa, um computador, não interessa, e quando a gente liga ou desliga, existe o risco de aparecerem picos de corrente transitórios e isso pode queimar o computador ou o telemóvel, o que estiver ligado à fonte de alimentação. Criando este circuito RLC, este circuito mitiga esses picos de corrente. O circuito não pode oscilar e nós queremos que ele atue o mais depressa possível, ou seja, nós queremos que ele trabalhe o mais perto possível do amortecimento crítico. Os componentes que estão ao alcance do técnico que vai construir o circuito são os seguintes: ele tem uma bobina de 100 mA, tem um condensador de 10 microfarads, uma resistência de 100 ohms, outra de 125 e uma terceira resistência de 300 ohms e não tem mais componentes. O que é pedido? É pedido para montarmos o circuito e depois do circuito estar montado, sabendo que as resistências que foram usadas têm uma margem de tolerância de mais ou menos 5%, de avaliar se o circuito é fiável ou não. Vamos então à linha A. Quem viu o vídeo 9 já sabe que a equação diferencial que se monta à custa dos valores conhecidos é esta que está aqui. Temos a indutância a multiplicar pela segunda derivada da intensidade da corrente, a resistência a multiplicar pela primeira derivada e o inverso da capacidade do condensador a multiplicar pela própria intensidade. E tudo isto tem que se anular. Portanto, substituindo isto pelos dados que nós conhecemos, aqui 0,1 Henry, a resistência nós não sabemos, vamos tentar calcular, e o inverso da capacitância, 1 sobre 10 elevado a menos 5 farad. Dividindo isto tudo por 0,1, para simplificar a equação, ficamos com esta equação diferencial que está aqui em baixo. Daqui saltamos facilmente para a equação característica e já sabemos que quando queremos um amortecimento crítico, nós queremos que o delta da equação de segundo grau seja 0. Não queremos que seja maior que 0, porque senão vamos entrar num sistema sobre-amortecido, que apesar de não oscilar, vai demorar mais tempo para reagir que aquilo que nós queremos. Por outro lado, se o delta for negativo, vamos entrar dentro do campo das raízes complexas que remetem para circuitos oscilantes, e nós aqui não queremos que isto oscile de maneira nenhuma. Ao exigirmos que o delta seja 0, substituímos os valores que conhecemos no cálculo do delta. Portanto, o delta é o B ao quadrado menos 4AC, não é? E chegamos à conclusão que a resistência do circuito tem que ser 200 ohms. Isto traz-nos um problema. É que o técnico não tem nenhuma resistência de 200 ohms em casa. Ele só tem isto. Tem uma de 100, uma de 125 e uma de 300. Será que ele consegue fazer o circuito com aquilo que tem? Vamos fazer experiências. Por exemplo, se nós ligarmos estas duas em série, são parecidas, não é? 100, 125. Não dá. Porque quando ligamos as resistências em série, os valores das resistências somam-se. E aqui, isto ia dar 225, nós só precisamos de 200 ohms. Isto iria fazer um circuito sobreamortecido. Não dava para desarrascar, mas não é aquilo que nós queremos. Nós queremos 200 ohms. Então, se nós, em vez de ligarmos as resistências em série, se as ligarmos em paralelo, bem, nesse caso o cálculo faz-se desta maneira. E se ligássemos estas duas aqui em paralelo, obtínhamos 75 ohms. Aparentemente também não serve para nada, 75 ohms. Mas lembram-se que havia mais uma resistência de 125. Então, se nós fizermos isto, se pusermos a 125 em série com estas duas que foram ligadas em paralelo, quando fazemos os cálculos, aos 75 que obtínhamos aqui, somamos os 125 desta e obtemos exatamente os 200 ohms. E a linha A está, portanto, respondida. O circuito seria montado desta forma. Agora a linha B. A linha B induz aqui um dado novo, não é? É que as resistências têm uma tolerância de 5%. E pede-se para avaliar a fiabilidade do circuito. Será que, sabendo que as resistências podem ter 5% a mais ou 5% a menos de resistência do que aquilo que vem no rótulozinho, será que o circuito é fiável? Bom, está-se mesmo a ver que não vai ser fiável, não é? Porque se nós estamos numa situação de amortecimento crítico, estamos mesmo no sítio onde o delta é 0. Basta nós alterarmos qualquer coisinha no circuito e já não vai ser igual. Já vai ser ou sobreamortecido ou subaamortecido. E vamos testar isto matematicamente. O que acontece? Estas resistências, quando nós subtraímos 5%, nós vamos
subtrair, porque é o caso pior, é o pior cenário, é a situação em que o circuito começaria a oscilar. Se nós considerássemos que elas tinham mais de 5%, íamos entrar dentro de um sistema sobre-amortecido. Não é arriscado, simplesmente é menos eficiente. Neste caso seria mesmo arriscado, porque isto ia criar oscilações. Se nós montássemos o mesmo circuito, mas considerando o pior cenário, todas as resistências estão 5% abaixo daquilo que vem no rótulozinho que elas trazem, então a resistência equivalente iria ser 190 ohms em vez de 200. Já sabemos que para o amortecimento crítico queremos o delta igual a 0, isto está aqui, mas se o R for 190, quando fazemos os cálculos, o que é que vai acontecer? O delta dá menos 390 mil, ou seja, raízes complexas, sistema subamortecido, oscilação. Então a resposta à nossa linha B é, tendo em conta a incerteza dos valores das resistências, que causam a possibilidade de haver oscilações, o circuito não é fiável. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado de toda a série dedicada às equações diferenciais. Fiquem atentos a mais publicações sobre física, matemática e até.